Bom dia, galera. Dando continuidade aí à nossa aula de polinômios, hoje a gente vai aprender a redução usando multiplicação, né? Então a gente vai usar multiplicação, adição e subtração, que já eram de conhecimento anterior nosso. Aí a gente vai aprender hoje usando a multiplicação aí quando a gente for multiplicar os polinômios. E aí a gente consegue reduzir e no final também a gente consegue classificar a quantidade de termos que a gente tem no nosso polinômio, correto? Então aqui bem naquela ideia que eu falei para vocês que costuma muito aparecer, né? Então o cara vai te dar lá, ó, dados, os polinômios. Então ele me deu o polinômio A, x mais 2. Ele me deu o polinômio B, x ao quadrado mais x menos 3. E ele me deu o polinômio C, x mais 3. Aí ele pede para a gente calcular. Então na letra A ele pede para a gente calcular A vezes C mais B. E na letra B ele pede para a gente calcular A vezes C menos B. Nos dois exemplos a gente vai conseguir perceber que um sinal, né, altera a resolução aí do nosso exercício e faz com que, né, o nosso resultante final lá, o nosso polinômio final, seja polinômios o quê? Diferentes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas resoluções com relação ao sinal. Então, na primeira aqui, ó, o cara me deu o polinômio A, aí o que vocês vão fazer sempre que isso acontecer? Sempre vocês vão fazer a substituição entre parênteses, galera. Então, quando vocês pegarem isso aqui, vocês vão escrever entre parênteses para vocês poderem separar a multiplicação que está acontecendo entre eles. E aí vocês vão lembrar aqui que na multiplicação a gente vai ter que usar a propriedade de potência, que a gente já aprendeu, né? E a gente vai fazer a redução desses termos aqui. Então, todos os termos que tiver em um parênteses, vai ter que multiplicar todos os termos que está no outro parênteses. Então, são todos os termos, não pode multiplicar só um termo só e achar que terminou, né? Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo. Ó, o A a gente escreveu entre parênteses aqui o x mais 2, o C é o x mais 3. Então, ficou x mais 2 que multiplica x mais 3. O polinômio B vai ser x ao quadrado mais x menos 3. Sempre que o sinal aqui for positivo, vocês não precisam escrever esse segundo cara aqui que a gente colocou aqui, ó, depois da adição. Não precisa colocar ele com parênteses. Nesse caso, porque o sinal que está aqui, ó, é o sinal de positivo. Agora, quando for negativo, que é o que acontece aqui, ó, quando for negativo, aí obrigatoriamente vocês vão escrever entre parênteses para vocês lembrar que tem que fazer o jogo de sinal, que tem que fazer a mudança do sinal, que é o que vai acontecer naquele exemplo B ali que a gente vai explicar daqui a pouco. Então, aqui no nosso primeiro, ó, o x vai multiplicar o x daqui, o x também vai multiplicar o 3. Então, esse termo aqui multiplica os dois termos que estão aqui. Assim como o 2 que está aqui vai multiplicar o x e o 2 também vai multiplicar o 3. Então, quando a gente fizer a multiplicação de letras, a gente tem que lembrar que a gente vai repetir a letra e somar os expoentes. Então, a gente tem aqui, ó, o expoente do x aqui é 1 e o expoente do x aqui também é 1. Então, se eu fizer x vezes x, eu vou achar x ao quadrado. X vezes 3 vai dar 3x, que está aqui. 2x vai multiplicar aqui, ó, vai dar 2x. E o 2 vezes o 3 que está aqui vai dar 6. Aqui os sinais todos vão ser positivos, porque a gente está sempre fazendo mais vezes mais, né? Repetimos o outro que a gente tinha aqui, x ao quadrado mais x menos 3. E aí ficou esse polinômio para a gente aqui. Só que olhando dentro desse polinômio, o que a gente percebe? A gente percebe que tem termos semelhantes, né? Então, como eu já escrevi aqui para vocês, ó, os termos semelhantes, cada um tem a sua cor correspondente. Então, a gente sabe que o x ao quadrado é semelhante ao x ao quadrado, então a gente consegue reduzir. O 3x mais o 2x mais o x também são semelhantes, a gente consegue reduzir. E o 6 e o 3 também são semelhantes, a parte numérica aí, a gente também consegue reduzir. E aí a gente consegue diminuir esse polinômio que a gente tem aqui com vários termos para um polinômio com a quantidade inferior de termos. Então foi o que a gente fez, ó, x mais ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado, que é um daqui mais um daqui. Então a gente repetiu a parte literal e somou os coeficientes numéricos que estão na frente da letra. Aí aqui, ó, mesma coisa, repete o x que está aqui, e aí eu vou somar 3 mais 2 vai dar 5, mais 1 daqui vai dar 6, então fica 6x. Aqui eu vou fazer 6 positivo menos 3 negativo, então 6 menos 3 vai dar 3 positivo, né? Pra gente aqui, beleza? E aí, se a gente olha agora no nosso final aqui, ó, a nossa solução aqui vai ser o quê?
um trinômio, porque a gente tem 3 termos. Agora não dá para reduzir mais ninguém, porque a gente não tem mais termos semelhantes. Então a nossa resposta final é essa. Quando a gente olha no nosso exemplo B, a mesma situação. Ó. Então eu coloquei A vezes C, só que ao invés de ser mais, eu coloquei o sinal de subtração, sinal de menos, né? E aí vocês vão perceber que acontece aquela mudança que eu falei. Então aqui a mesma história, ó. A gente fez a multiplicação igual a gente fez no exemplo anterior. A gente descobriu esse polinômio que a gente tem aqui embaixo, x ao quadrado mais 3x mais 2x mais 6. Aí aqui, galera, ó, sempre que tiver um sinal de negativo na frente da letra aqui, quando vocês substituírem essa letra aqui, que vai ser o polinômio que o cara deu para vocês no problema, sempre substituir entre parênteses. Por quê? Porque vocês vão lembrar que esse sinal de negativo aqui vai mudar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Então, o cara que estiver aqui dentro que for positivo vai se tornar negativo. E o cara que for negativo vai se tornar positivo. Aí você consegue escrever sem um parêntese. Foi o que a gente fez, ó. X ao quadrado negativo, x negativo, tá vendo? E o 3 era negativo, como tá negativo aqui, menos vezes menos dá mais, o x ficou positivo. Aí a mesma história, dá para reduzir os termos semelhantes. Então, se a gente fizer mais x ao quadrado menos x ao quadrado, vai dar 0, não precisa colocar. 2 aqui mais 3x vai dar 5x. 5x menos 1 vai dar 4x. E aqui a gente vai ter mais 6 com mais 3, vai dar mais 9. Então, o nosso polinômio aqui ficou com 2 termos só, ficou 4x mais 9. E ele é conhecido como binômio, beleza? Então, aí foi a nossa aula com a parte da multiplicação, né? Na próxima a gente vai fazer mais exercícios aí envolvendo essas ideias e a gente depois vai ver os produtos notáveis também que a gente consegue acrescentar aos nossos exercícios. Espero que vocês consigam estar resolvendo todas as listas aí, beleza? Qualquer dúvida é só perguntar lá no fórum de dúvidas.